Boa tarde, turma! Hoje é nossa aula de Geografia e vamos aprender sobre os meios de comunicação. Então, peguem os seus livros, abram na página 177 até a página 183, coloquem aula e a data de hoje. Séculos atrás, uma informação podia levar meses para chegar a lugares muito distantes um do outro, por exemplo, de um país da Europa até o Brasil. Atualmente, uma notícia divulgada em nosso país pode ser imediatamente conhecida por qualquer pessoa em praticamente qualquer lugar do mundo. Isso é possível devido ao desenvolvimento tecnológico dos meios de comunicação. No passado, por ser um país de dimensões continentais, o Brasil enfrentava a lentidão na circulação de informações. À medida que os meios e a tecnologia de comunicação foram se desenvolvendo, essa situação melhorou muito. Pessoas, empresas e órgãos do governo de diversas partes do país passaram a interagir com maior facilidade e rapidez. Isso mostra a importância dos meios de comunicação para a integração nacional. Para receber e enviar mensagens, há vários meios de comunicação. As cartas, os e-mails e o telefone, por exemplo, são importantes meios de comunicação pessoal. Existem ainda meios de comunicação como o rádio, a televisão, a internet e os jornais, que possibilitam enviar mensagens para um grande número de pessoas ao mesmo tempo. Esses são os meios de comunicações de massa. O jornal impresso existe no Brasil desde o início do século XIX. Há jornais que circulam no país inteiro e outros em apenas alguns municípios ou mesmo em bairros. O jornal impresso foi o primeiro meio de comunicação de massa do Brasil. Devido ao desenvolvimento de outros meios de comunicação, discute-se hoje se o jornal impresso continuará a existir. A internet, por exemplo, consegue fornecer informações imediatamente, o que os jornais impressos não são capazes de fazer. O rádio é outro meio de comunicação de massa tradicional, utilizado no Brasil desde a época de 1920. Nesse período e nas décadas seguintes, era comum as famílias se reunirem para ouvir radionovelas e noticiários. Atualmente, o rádio é bastante usado para a transmissão de notícias e de músicas. A televisão teve início no Brasil nos anos de 1950, porém, ela só se popularizou a partir da década de 1970, porque era um eletrodoméstico muito caro na época. Hoje, ela é o principal meio de comunicação de massa do Brasil. Isso se deve à sua capacidade de transmitir programas artísticos, informativos e educativos, utilizando imagens e som para praticamente todo o território brasileiro. O telefone foi inventado em 1876 e chegou no Brasil ainda no século XIX. Naquela época, só um número muito pequeno de pessoas podia ter acesso a essa inovação. Em geral, é isso que costuma acontecer quando surge uma invenção. O produto é inicialmente caro e acessível apenas a poucos que podem pagar por ele. Atualmente, no Brasil, o telefone é acessível à maioria da população. Os celulares começaram a ser utilizados no Brasil no início da década de 1990. Desde então, a quantidade de telefones móveis em uso no país vem crescendo. Hoje, a grande parte dos aparelhos disponíveis no mercado tem múltiplas funções. Além da ligação telefônica, é possível navegar pela internet, assistir a canais de televisão, ouvir estações de rádio, fotografar, produzir vídeos e muitas outras aplicações. A internet é uma rede que interliga aparelhos como computadores e celulares e funciona por meio de cabos, antenas ou satélites, que possibilitam enviar e receber dados. Pessoas das mais diversas partes do mundo acessam a internet. Pela internet é possível trocar mensagens, interagir em redes sociais, ler notícias, fazer pesquisas, participar dos jogos com pessoas de vários lugares ao mesmo tempo, comprar e vender produtos e serviços, assistir vídeos e muitas outras coisas. Turma, a comunicação é uma necessidade de todos. Precisamos nos comunicar. E por meio da comunicação, as pessoas transmitem informações e expressam suas ideias. Com o desenvolvimento de diversas tecnologias, como o computador e a internet, novas profissões foram surgindo e vamos conhecer algumas delas. Vamos começar pelo web design, que tem por função criar os sites da internet.
O programador de software que cria os programas dos computadores. O engenheiro de computação estuda o funcionamento interno dos computadores. O videomaker digital cria vídeos e animações para serem colocadas na internet e que servem para divulgar informações.